Os pássaros. Está falando Rod Taylor. Jessica Tant e Susan Plachette. Versão brasileira AIC São Paulo. Alô, senhora Magruder. Alô, senhorita Denny. Alguma vez já viu tantas gaivotas? O que será que aconteceu? Bem, talvez uma tempestade no mar. Isso pode espantá-las para a terra. E sabe, estava torcendo para que chegasse atrasada. Ele não chegou ainda. Mas a senhora disse às 3 horas. Eu sei. Liguei para eles a manhã toda. Oh, senhorita Dennis, não pode nem fazer ideia. É tão difícil arranjar um, difícil de verdade. Tem de vir da Índia quando ainda são filhotes. E daí nós temos Mas o meu não vai ser filhotinho, vai? Ora, claro que não. Lógico que não. O seu será um mainá adulto já criado. E ele fala? Sim, é claro que fala. Ou não, vai ter de ensiná-lo a falar. Oh, céus, eu acho melhor telefonar. Disseram às 3 horas. Talvez o trânsito, eu vou chamar. Importa se esperar? Bem, talvez seja melhor mandar me entregar. Eu vou lhe dar o meu endereço. Bem, está bem, mas eu tenho certeza que estão a caminho. Importa-se que eu chame? Não, pode chamar então. Será que podia me ajudar? O quê? Eu disse, será que podia me ajudar? Claro, o que está procurando, senhor? Namorados. Namorado, senhor? Sim, parece que são uma variedade de periquitos, não são? Bem, são sim. Eles são para minha irmã pelo aniversário, sabe? Ela só vai fazer 11 anos e eu não quero um casal que seja muito demonstrativo. Compreendo perfeitamente, senhor. Ao mesmo tempo, não queria que fossem muito indiferentes também. Não, claro que não. Por acaso tem aí um casal que seja só bons amigos? Eu acho que sim. Bem, deixe-me ver. Aqueles não são namorados? Não, esses não. São vermelhões. Pensei que fossem tentilhões. Sim, são chamados assim também. Aqui estão. Namorados. Esses são canários. Isso não a faz ficar triste? Mas por que eu ficaria triste? Por essas pequenas inocentes criaturas engaioladas assim. Bem, eu não posso deixar que fiquem voando pela loja, sabe? Não, suponho que não. Há alguma razão ornitológica para mantê-los em gaiolas separadas? Mas claro, é para proteger a espécie. Acho que é importante, principalmente na época de acasalamento. É uma época particularmente perigosa. Estão acasalando agora? Alguns deles estão. Como é que sabe? Bem, é que eles ficam com uma expressão diferente. Entendo. E quanto aos namorados? Tem certeza que não prefere levar um canário dessa vez? Temos canários ótimos essa semana. Tá bem. Eu posso vê-los, por favor? O que aconteceu? Consegui.
Maravilhoso. Volte para sua gaiola dourada, Melanie Daniels. O que foi que o senhor disse? Estava só fazendo um paralelo, senhorita Daniels. Como sabe o meu nome? Um passarinho me contou. Boa tarde, senhorita Daniels. Senhora? Ei, espere aí. Eu não conheço. Mas eu a conheço. Como? Nos vimos no fórum. Nunca nos vimos no fórum e nem em outro Vou lugar. reformular a frase. Eu a vi no tribunal. Quando? Não se lembra de uma de suas piadinhas que resultou em uma vitrine quebrada? Mas eu nunca quebrei a vitrine. Mas o seu trote quebrou. O juiz devia tê-la posto nas graves. O que é que você é, um policial? Somente acredito na lei, senhorita Daniels. E não gosto de piadistas. Olha, o que chama essa sua história dos namorados? Eu não realmente diz. queria comprá-los. Mas sabia que não trabalho aqui. Certo, Deliberadamente. eu reconheci logo que entrei. E pensei que gostaria de saber como é estar do outro lado da piada. O que acha agora? Acho que é um sujo. Sou, sim. Boa tarde, senhorita Daniels. Senhora? Bem feito que não achou os passarinhos que quer. Eu arranjarei outra coisa. Vejo-a no tribunal. Afinal, quem é esse homem? Eu não tenho ideia. Disseram que o Mainá estará aqui sem falta esta tarde. Se quiser fazer o favor de esperar... Não, é melhor que mande levar. Posso usar o telefone? Ora, à vontade. Daily News, aqui é Melanie Daniels. Quer me chamar editor, por favor? Um minutinho, por favor. Charlie, aqui é a Melanie. Eu gostaria que você me fizesse um favor. Não, esse é pequenininho. Pressionado? Ora, Charlie, querido, por que eu iria pressionar você? Quer ligar para o departamento de trânsito para mim e descobrir quem é o dono dessa placa? WJH003, Chapa da Califórnia. Não, eu passarei aí mais tarde. Papai está aí? Não, eu não quero interromper uma reunião. Diga a ele que eu verei mais tarde. Obrigada, Charlie. Tem periquitos namorados? Não aqui na loja, mas posso encomendar para a senhora. E para quando? Bem, para quando vai querer? Imediatamente. Acho que é possível eu estar aqui amanhã de manhã. Assim estaria bem? Assim estará ótimo. Moça, isso é para Mitch Brenner? Sim? Ele não está. Não faz mal. Ele só vai voltar na segunda. Quer dizer, se os passarinhos são para ele. Segunda? Sim, acho que não pode ficar no corredor até lá, não é? Bem, e para onde ele foi? Bodega Bay. Vai para lá todo fim de semana. Bodega Bay? E onde é que é isso? No litoral, uns 90 quilômetros daqui. 90 quilômetros? É mais ou menos 1h30 pela estrada nova. 2 se pegar a beira-mar. Cuidaria deles para a senhora, mas vou viajar também. Eu lamento muito.
Agência do Correio. Armazém Geral. Bom dia. Bom dia. Será que o senhor poderia me ajudar? Farei o possível. Eu estou procurando um homem chamado Mitchell Brenner. Sim. O senhor conhece? Sim. E onde ele mora? Aqui mesmo, em Bodega Bay. Sim, eu sei, mas aonde? Do outro lado da Bahia. Onde? Olhe, vê para onde estou apontando? Sim. Está vendo aquelas duas árvores lá na frente? Quer dizer do outro lado da Bahia? Sim. E aquela casa branca? Sim. É lá que os Brenner moram. Os Brenner? O senhor e a senhora Brenner? Ou não, só a Lady e as duas crianças. Duas crianças? É, Mitch e a menininha. Ah, eu entendo. E como é que você chega até lá? Bem, vá pela estrada, rodeando a Bahia e chegará na porta bem da frente da casa. À frente. E alguma estrada por trás que eu possa tomar? Não, é a única estrada. Sabe, eu queria surpreendê-los. Oh, Eu não quero que me vejam chegar. oh. É uma surpresa, sabe? Bem, eu podia alugar um barco e atravessar a Bahia. E onde eu posso alugar o barco? Em frente ao restaurante Maré. Já não comprou um barco a motor? É claro. Quer que eu encomende para a senhora? Sim, obrigada. Que nome? Daniel. Está bem. Será que poderia me dizer Sim, espera um minuto, por favor. qual o nome da garotinha? A garotinha Brenner? Sim. É Alice, eu acho. Harry, qual é o nome da menininha dos Brenner? Eloy. Não, não é Alice? Não, Eloy. É Alice. Tem certeza? Bem, não é uma certeza positiva, se é o que pergunta. Bem, preciso do nome exato, entende? Então, um momento. Só mais um minutinho, por favor. Nesse caso, eu lhe digo o que deve fazer. Atravesse direto a cidade até chegar a um motelzinho à esquerda. Daí, vire à direita. Entendeu bem isso? Sim. Perto do alto do morro, verá a escola. E logo atrás, uma casinha com uma caixa de cartas vermelha. É onde Anne Hayward, a professora, mora. Pergunte a ela o nome da menina Brenner. Muito obrigada. Mas poupe-se o trabalho. O nome é Alice, com certeza. Eu posso ter o barco daqui a uns 20 minutos? Claro. E quando foi o telefonema? Oh, nada. Obrigada. Quem é? Eu? Eu quem? Senhorita Hayward? Sim. Sou Melanie Daniel. Desculpe incomodá-la, mas... Sim. O homem do correio me mandou. Disse que poderia me dizer o nome da menina dos Brenner. Cat. Ela mora na Casa Branca do outro lado da Bahia? Sim, essa mesmo, Cat Brenner. Eles acharam que devia ser Alice ou Louis. É por isso que as cartas nunca estão entregues no lugar certo por aqui. Oh, desculpe, fuma? Obrigada. Queria ver Cat a respeito de alguma coisa? Não exatamente. Oh. É amiga de Mitch? Não realmente. Sabe que eu estou desejando um cigarro há 20 minutos. Eu não consigo ter força de vontade de largar. Esse negócio de cuidar da terra pode ser compulsivo, sabia? É um lindo jardim o seu. Obrigada. Bem, é alguma coisa para fazer nas horas vagas. Há sempre muitas horas vagas aqui em Bodega Bay. Está planejando ficar muito tempo? Não, só poucas horas. Então vai embora depois que vir a Cat. Sim, mais ou menos isso. Desculpe, eu não estou tentando uma cara misteriosa. Na verdade, não é mesmo da minha conta. Bem, é melhor eu ir andando. Muito obrigada. Sempre às ordens. Veio de São Francisco pela estrada Beira-Mar? Sim. Bonita estrada. Paisagens lindas. Foi lá que conheceu Mitch? Foi. Em São Francisco todos se conhecem. Agora é a senhora que está misteriosa, senhora Hayward. Verdade?
É sem intenção. Na verdade, eu sou um livro aberto. Ou melhor, um livro fechado. Oh, que lindos. Que raça são? Namorados. Eu percebo. Boa sorte, senhorita Daniels. Obrigada. Tem alguma saída por aqui? Dê a volta, assim vai sair na estrada principal. Obrigada. Tem um barco reservado para a senhorita Daniels? Tem sim, senhora. É ali embaixo.
Foi a coisa mais louca que eu já vi. Ela pareceu fazer isso deliberadamente. Você está sangrando. Precisamos cuidar disso, certo? Assim é que é. Venha. O que aconteceu, Mitch? Uma gaivota bicou. Uma gaivota? Vamos até o restaurante, certo? Talvez precise de injeção contra a tétano. Eu tomei uma quando fui ao exterior há um mês. O que houve? Alô, Beck. A moça se machucou. Quer um médico? Não creio que seja tão sério. Deixa eu ver. Ellen, traga algodão e antisséptico. A senhora se machucou lá fora, dona? Não se preocupe, Beck. Machucou-se no barco. Uma vez um homem tropeçou e caiu no estacionamento. Me processou antes de 2 Não segundos. creio que a senhorita Daniels vai processar alguém. Tome. Bem, aqui é o advogado. Obrigado. O que é isso? Água oxigenada para limpar o ferimento. Então é advogado. Sim, isso mesmo. É claro que normalmente defendo pessoas, senhorita Daniels, mas se fosse promotor... Advoga aqui? São Francisco. Mas o que está fazendo por aqui? Que especialidade? Criminal. É por isso que quer ver todo mundo atrás das grades. Não, nem todo mundo, senhorita Daniels. Só criminosos e passadores de trote. Exatamente. Desculpe. O que está fazendo por aqui? Não viu os periquitos? Quer dizer que veio até aqui para me trazer os passarinhos. Para trazer para sua irmã. Disse que era aniversário dela. Depois eu vinha de qualquer jeito. Fazer o quê? Era uma amiga minha. Ai, cuidado. Desculpe. Quem é sua amiga? Annie Hayward, a professora. Annie Hayward. Bem, o mundo é pequeno. É, sim. Onde conheceu Annie? Fomos à escola juntas. Colégio. Sério? Imagine só. Quanto tempo vai ficar? O fim de semana? Bem, eu acho que já parou de sangrar. Segure o algodão aqui. Então veio aqui para ver Annie, hein? Sim. Eu acho que veio para me ver. E por que acha que eu iria querer vê-lo, afinal? Eu não sei. Mas deve ter sido muito trabalho para descobrir quem eu era e onde morava. E não foi problema, sabe? Apenas telefonei o jornal do meu pai. E depois eu disse que viria de qualquer jeito, não disse? Gosta mesmo de mim, não? Não, eu detesto. É mal educado, é arrogante e convencido. E eu lhe escrevi uma carta a respeito. Mas depois rasguei. O que dizia ela? Não é da sua conta. Não posso dizer que gosto muito dessas gaivotas também. Eu vim toda essa distância. Mas viria de fazer... qualquer jeito, não é? Mitch, eu passei e vi seu carro. O que está fazendo na vila? Tive que agradecer uma entrega. O quê? Mamãe, quero lhe apresentar Melanie Daniels, senhorita Daniels, mamãe. Muito prazer. Muito prazer, senhorita Daniels. Agradecer o quê? Uma entrega. A senhorita Daniels nos trouxe uns passarinhos de São Francisco. Paraquedas pelo aniversário. Onde está ela? Em casa dos Brinkmeyers. Por coincidência, a senhorita Daniels vai ficar aqui o fim de semana, então eu a convidei para jantar conosco. Ora, teve tanto trabalho para trazer os passarinhos? Eu não posso aceitar. Passarinhos? Sim, namorados. Eu entendo. Não podemos deixar que vá embora sem agradecer de alguma forma. E não conhece Cat, já que vai ficar o fim de semana. Sim, mas é que... Vai ficar, não vai? É claro, mas é que eu... Então está combinado. A que horas é o jantar, mamãe? 7 horas, a hora de sempre. Irei buscá-la. Onde está hospedada? Com ele, é claro. Sim, claro. Estupidez minha. 15 para 7. Annie pode ter feito outros planos, eu vou ter que ver. Depois eu sei o caminho até lá. Tem certeza que não vai alugar um barco? Eu tenho certeza. 7 horas, então. Talvez. Estaremos à sua espera. Ai, como está a cabeça? Muito melhor, obrigada. Uma gaivota me bicou, Sra. Bremer, e foi só. Olá. Você encontrou? Sim, encontrei. Eu estive pensando. Aquele cartão ali. Aluga-se quartos. Será que poderia me alugar um quarto só por uma noite? Eu planejava alugar por bastante tempo. Eu agradeceria muito. Tentei todos os lugares, mas está tudo lotado. Bem, está bem. As malas estão no carro?
Bem, é muito prático, tenho de reconhecer. Eu só comprei algumas coisas para passar a noite já no armazém. Sabe, eu não planejava ficar muito tempo. Sim, eu compreendo. Surgiu alguma coisa inesperada? Sim. Posso usar o telefone? Queria ligar para casa. Eu vou pôr um café no fogo. Será que elas nunca param de migrar? Senhorita Daniel? Sim. Oh, eles são lindos. Exatamente como eu queria. Um deles é o macho e o outro a fêmea. Eu não sei qual é qual. Bem, eu creio Como que... vai? Não tinha plano, não é? Não. Ótimo. Alegra-nos que tenha vindo. Está com fome? Mais ou O menos. jantar está quase pronto. Estávamos nos fundos vendo os frangos. Parece que há algo errado com eles. Não há nada errado com esses frangos, Mitch. Vou telefonar pro Fred Brinkmeyer agora mesmo. E o que vai adiantar? Eles não querem comer. Ele me vendeu a ração, não vendeu? Caviar em tal, mamãe, que o comprador se cuide. De que lado você está? Só soltando a lei. Deixa eu ir pra lá. Isto não vai demorar, senhorita Daniels. Alô, Fred? Lydia Brenner. Não interrompi seu jantar, interrompi? Obrigada, adoraria. Martina. Fred, a ração que você me vendeu não presta. Não presta. Não, elas não querem comer. Mas estão sempre com fome. Eu abri um saco para elas quando cheguei em casa, mas nem tocaram. Você conhece galinhas tão bem quanto eu, e quando não querem comer é porque tem algo errado com a ração. Não são galinhas enjoadas. Tem? O que é que ele tem a ver com isso? Esse é seu pai? Uhum. Por favor, sente-se. Fred, não importa quantos sacos de ração vendeu para ele. As minhas galinhas é que... Entendo. Dan Foster. Essa tarde, mas isso prova o que eu estou dizendo. A ração que nos vendeu não... Bem, talvez seja melhor eu ir vê-lo. Não acha que há alguma doença se espalhando, acha? Não, nunca. Não, Fred, não parecem doentes, só não comem. Bem, eu vou tentar falar com ele. Talvez ele... Está bem. Obrigada. Eu recebi um telefonema de Dan Fawcett há pouco. As dele também não querem comer. É o que disse a mamãe. A ração do Sr. Brinkmeyer não presta. Não, Cat. Ele vendeu ao Sr. Fawcett uma marca diferente. Você acha que elas estão doentes, Mitch? Sabe, ainda não entendo como adivinhou que eu queria periquito. Seu irmão me disse. Então conhece Mitch de São Francisco, estou certa? Não exatamente. Mitch conhece muita gente em São Francisco. É claro, quase todos ladrões. Cat? Ora, mamãe, ele é o primeiro a admitir. Passa metade dos dias nas celas do tribunal. Numa democracia, Cat, todo mundo tem direito ao julgamento justo. Seu irmão é advogado. Ora, mamãe, por favor. Sei tudo sobre essa tal democracia, mas ainda são ladrões. Ele agora tem um cliente que deu 6 tiros na cabeça da esposa. 6 tiros. Pode imaginar isso? Quero dizer, 2 já seria um exagero. Não acha também? Por que ele deu os tiros? Estava vendo futebol na televisão. O quê? E ela mudou de canal. Você vem à minha festa amanhã? Eu acho que não. Eu tenho que voltar a São Francisco. Não gosta de nós? Querida, claro que gosto. Não gosta de Bodega Bay? Eu não sei ainda. Mitch gosta muito daqui. Vem pra cá quase todo fim de semana, sabe? Mesmo tendo seu próprio apartamento na cidade. Ele diz que São Francisco é um formigueiro ao pé de uma ponte. Eu creio que lá fica meio sufocante às vezes. Bem, se você resolver vir, não diga que eu a convidei. É pra ser uma festa de surpresa. Sabe, eles planejaram toda uma complicação pra mim. Eu tenho de ir à casa de Michelle de tarde. E a mãe de Michelle vai dizer que está com dor de cabeça e se eu não me importo dela me trazer pra casa. Então, quando eu chegar aqui, todas as crianças vão pular. Não quer vir. Não quer vir, por favor. Eu acho que não posso, não. É uma
moça encantadora, não, Mitch? Sim. E muito bonita. Uhum. Há quanto tempo a conhece? Ora, eu já lhe disse, mamãe, eu a conheci ontem. Na loja de aves? É isso mesmo. Ela vendia aves? Não, eu a fiz acreditar que eu pensava que era vendedora, sabe? Então, bem, é muito complicado. Mas acontece que ela comprou os periquitos e depois veio até aqui. Mamãe, Sim. em que escola estudou direito? Desculpe. Acho que sou curiosa a respeito de uma moça igual a ela. É muito rica, não é? Sim, eu acho que sim. O pai dela é dono de um dos maiores jornais de São Francisco. Era de se esperar que ele mantivesse o nome dela fora deles. Mas é sempre citada nas colunas, Mitch. Sim, eu sei. Foi ela quem pulou dentro de uma fonte em Roma no verão passado, não foi? Sim. Acho que sou meio antiquada. Eu sei que devia estar muito quente lá, mas... Bem, na verdade, o jornal disse que ela estava nua. Sim, eu sei, querida. Claro que isso não é da minha conta, mas quando você traz uma moça dessa... Querida. Sim? Eu acho que posso lidar com Melanie Daniel sozinho. Está bem. Desde que você saiba o que quer, Mitch. Sei exatamente o que quero. Sabe encontrar o caminho de volta sozinho? Claro. Quando nos veremos de novo? São Francisco fica muito longe daqui. Moro em São Francisco 5 dias por semana, com muito tempo disponível. Eu gostaria de vê-la. Podíamos ir nadar ou algo assim. Mamãe disse que você gosta de nadar. E como mamãe pode saber o que gosto de fazer? Lemos as colunas de Mexericos. Ah, isso. Roma. Sim, eu gosto mesmo de nadar e acho que nos daria um... Caso esteja interessada, eu fui empurrada para dentro da fonte. Sem roupa nenhuma? Completamente vestida. Acontece que o jornal que publicou essa história é rival do jornal do meu pai. É uma então... pobre inocente vítima das circunstâncias. Eu não sou pobre nem inocente, mas a verdade nesse caso... É verdade que estava andando com uma turma da pesada, não é? Sim, é verdade, mas eu fui empurrada para dentro da fonte também. Conhece realmente Anne Hayward? Não, pelo menos não, até que cheguei aqui. Então não foram colegas de escola? Não. E não veio aqui para visitar? Não. Então mentiu? Sim, eu menti. E quanto à carta que me escreveu, era mentira? Não, eu escrevi a carta. E o que dizia nela? Eu dizia, caro Sr. Brennan, acho que precisa dos namorados, afinal. Talvez melhore a sua personalidade. Foi isso que eu disse. E depois arrasou? É. Por quê? Porque me pareceu estúpida e tola. Como pular dentro da fonte? Eu já contei como aconteceu. Não espera que eu creia nisso. Ora, eu não ligo a mínima pelo que acredite. Ainda quero E vê-la. por quê? Seria divertido. Bem, isso seria um bom motivo em Roma, mas não é um bom motivo agora. Mas é para mim. Mas não para mim. O que você quer? Eu pensei que soubesse. Eu quero ir pela vida pulando nua dentro das fontes. Boa noite. Senhorita Daniel, já chegou? Sim. Oi. Sim. Oi. Algo errado? A bicada está doendo de novo? Não, não é a bicada que está doendo. Não gostaria de um conhaque? Se estiver em casa, eu adoraria. Eu vou buscar. Por que é que não se senta um pouco? Oh, não quer pôr um agasalho meu, uma suéter? Não, não, obrigada. Por que não me chama de Melanie? Está bem. Obrigada. Fica um pouco frio aqui à noite, especialmente quando se está perto da orla da Bahia. Como foi sua noite? Conheceu Lídia? Ou por acaso prefere que mudemos de assunto? Sim, prefiro. Então, o que acha de nossa vilazinha? Eu a detesto. Bem, eu suponho que não ofereça muita coisa para o visitante ocasional, a não ser que se emocione com uma coleção de barracos pendurados no morro. A gente custa a acostumar. De onde você era antes de vir para cá, Annie? De São Francisco. E como foi que você veio parar aqui? Oh, um amigo me convidou para um fim de semana há muito tempo. Olha, eu não vejo razão para fazer mistério disso. Foi Mitch Brennan. Acho que já sabia disso. Sim, eu já suspeitava. Mas não precisa se preocupar. Tudo já terminou há muito, muito tempo. Annie, não há nada entre o Sr. Brennan e eu. Não há? Bem, talvez não haja. Talvez nunca tenha havido nada entre Mitch e qualquer moça. O que quer dizer? Eu acho que vou tomar uma dose. Eu saía muito com ele em São Francisco. Até que um fim de semana ele me convidou para ver Lídia. Quando foi isso? Foi há 4 anos. Logo depois que o pai dele morreu. É claro, tudo pode estar diferente agora. Diferente? Com Lídia. Ela não lhe pareceu um pouco distante? Um pouco. Bem, então talvez nada esteja diferente. Sabe, a atitude dela quase me deixou louca. Quando voltei a São Francisco, passei dias tentando imaginar o que tinha feito para aborrecê-la. E o que tinha feito? Nada. Simplesmente existia.
Daí, qual a resposta? Uma mãe muito ciumenta? Possessiva, agressiva? Errado. Com todo respeito a Édipus, não creio que seja este o caso. O que era, então? Lídia gostou de mim. Isso é que é estranho. Agora que não sou mais uma ameaça, somos boas amigas. E por que ela fez objeções a você? Somente porque tinha medo. Medo que roubasse Mitch? Medo de outra coisa. Eu não compreendo. Medo de que qualquer mulher desse a Mitch a única coisa que ela poderia dar a ele. Amor. Isso demonstra uma mulher ciumenta, possessiva. Não, eu não creio nisso. Sabe, ela não tem medo de perder Mitch. Ela tem medo de ser abandonada. Alguém deveria dizer-lhe que poderia ganhar uma filha. Não. Ela já tem uma filha. Bem, e quanto a Mitch, ele não tem nada a dizer sobre o assunto? Eu posso entender a posição dele. Ele passou muita coisa com Lídia depois que o pai morreu e não quer se arriscar a passar tudo de novo. Eu entendo. E tudo acabou. Oh, não, nessa hora, é claro. Voltamos a São Francisco. Nos encontramos algumas vezes, mas sabíamos que estava tudo acabado. Então, o que está fazendo aqui em Bodega Bay? Queria estar perto de Mitch. Estava tudo acabado, eu sabia, mas assim mesmo eu queria estar perto dele. Sabe, eu ainda gosto muito dele. E não quero perder a sua amizade. Nunca. Hello. Alô? Não, eu não estava dormindo. Sim, chegou há um pouquinho. Ah, é claro que eu chamo. É Mitch. Para você. Alô? Sim, é Melanie. Bem, obrigada. Não, nenhum problema, apenas segui a estrada. Não precisa se desculpar, eu compreendo. É muita gentileza sua, mas eu não estou brava. Bem, é que eu não posso, eu tenho que voltar a São Francisco. Não, eu não gostaria de desapontar Cat, mas... Entendo. Está bem, então eu estarei aí. Boa noite, Mitch. Ele quer que eu vá à festa de Cat amanhã à tarde. Eu prometi ir. Vai ser divertido. Eu estarei lá para ajudar também. Parece tão sem sentido. Bem, eu acho que vou deitar. Um dia cheio. Minha bagagem. Que lindo. Onde conseguiu? No Brinkmeyer? Você acha que eu devo ir? Bem, isso é com você. Não, realmente é com Lídia, não é? Não ligue para Lídia. Você quer ir lá? Quero. Pois então vá. Obrigada. Quem poderia ser? Tem alguém aí? Quem é? Olhe. Pobrezinha. Deve ter perdido o rumo no escuro. Mas não está escuro, Annie. É lua cheia. Muito bem. Meus parabéns. Pronto, aqui vamos nós. Muito bem. Vamos, não deixe que ele a pegue. Vamos, Cat. Não, realmente eu não devo beber mais. Eu estou guiando. Na verdade, estou tentando fazer ela ficar para jantar. Tem muito rosbife sobrando. Não, eu não posso realmente. Eu tenho que voltar. Tá bem. Saúde. Saúde. Por que precisa voltar correndo? O que há de tão importante em São Francisco? Bem, eu tenho que ir trabalhar amanhã para começar. Tem um emprego? Eu tenho diversos empregos. O que é que faz? Eu faço coisas diferentes, em dias diferentes. Como que é? Nas segundas e quartas, trabalho na ajuda aos viajantes no aeroporto. Orientando-os. Não, indicando o rumo errado. Eu pensei que já conhecesse meu caráter. Nas terças, eu faço um curso de semântica geral em Berkeley. Procurando palavrões novos. Bem, é claro que isso não é um emprego, mas... Quer dizer que não tem que escrevê-lo. E às quintas, eu tenho uma reunião e almoço. No submundo, suponho. Eu vou desapontá-la. Estamos financiando os estudos de um menino coreano.
Realmente angariamos dinheiro para isso. Sabe, em Roma, aquele verão todo eu não fiz nada, mas... Bem, era mais fácil esquecer tudo lá. Daí, quando eu voltei, achei que era hora de começar e eu não sei, achar qualquer coisa nova. Então, nas segundas e quartas, me mantenho ocupada. E as sextas? Sextas? Estão livres. Algumas vezes eu vou comprar aves nas cestas. Me alegra que o faça. Um dia lindo, inocente. Ah, sim. Eu tenho uma dietessa. Você tem uma dietessa? Uhum. Bem, a minha é muito afetada e puritana. E eu vou dar a ela um mainá quando chegar da Europa. Os mainás falam, sabe? Pode imaginar a cara da minha dietessa quando esse disser uma ou duas das palavras que aprendi em Berkeley. Precisa de cuidados maternos, criança. Mas não da minha mãe. Eu lamento. O que é que você tem para lamentar? Minha mãe, olha, não perca o seu tempo. Ela nos largou quando eu tinha 11 anos e fugiu com um hoteleiro lá do oeste. Você sabe o que é amor de mãe? Sim, eu sei. Quer dizer que é melhor ser abandonado? Não, eu acho que é melhor ser amado. Você nunca vê? Eu nem sei onde ela está. Bem, talvez seja melhor me reunir às outras crianças. Quem é que vamos? 1, 2, 3. Pode ir. Pronto, já chegou. Já foram embora, Mitty? Creio que sim. Alguém está ferido? Bem, Jenny está arranhada, mas não é nada. É a terceira vez. E isso não é comum, não é? A gaivota no barco ontem, a outra na casa de Anne, e agora... Ontem, o que houve? Uma gaivota esmagou-se contra a porta da frente. Mitty, o que está havendo? Eu não sei. Você precisa voltar com ele? Não, está tudo no carro. Fique e coma qualquer coisa antes de voltar e eu vou me sentir melhor. Quer um pouco de mostarda para por aí? Não, obrigada. Por que a Anne não ficou para jantar? Disse que tinha que ir para casa esperar o telefonema da irmã lá do oeste. O que há com ele? Não sei o que há com esses passarinhos. Onde quer que ponha o café? Ali na mesinha. Ande depressa, Mitty. Acho que a senhorita Denham se quer se pôr a caminho. Acho que devia pousar essa noite, Melanie. Temos um quarto extra lá em cima com tudo mais. Essa estrada pode ser muito ruim à noite. Mas se eu for até Santa Rosa, chegarei na estrada principal muito antes, não é? Sim, pela principal é bem mais rápido. É, mas ela vai pegar todo o tráfego pesado e volta a São Francisco. Ouçam só esses passarinhos. Mitty. Cubra o rosto, cubra os olhos!
É um pardal, realmente. Sabemos o que é, Al. Ele estava com alguma luz acesa. Sim, mas não podia ter passado tanta luz pelo tubo da chaminé. Porque os pássaros são atraídos pela luz, mas sem dúvida foi muito esquisito. Temos que fazer alguma coisa a respeito. Acho que não entendi, Mitch. A respeito do quê? Essas aves invadiram a casa. O mais provável é que entraram na sala e ficaram em pânico. Só isso. Está bem, admito que uma ave se assuste dentro de uma sala fechada, mas não entraram por acaso. Invadiram pela chaminé. Minha mulher achou um passarinho no banco de trás de uma sucata um dia. Conte-lhe da festa. Ah, sim. Tivemos uma festa aqui esta tarde, aniversário de Cat. E no meio Quantos anos fez? 11. No meio da festa, algumas gaivotas atacaram as crianças. A senhorita Daniel também foi atacada por uma ontem. As crianças estavam amolando as aves, provocando. Porque se a gente começa a perturbar, elas avançam na gente. Oh, as crianças estavam brincando quietinhas. As gaivotas atacaram. Ora, de atacar é uma palavra forte, não acha? Quer dizer, os pássaros não saem por aí atacando as pessoas sem motivo. Entende o que eu digo? As crianças devem tê-las assustado, só isso. As aves atacaram. Ficou uma bagunça por aqui, isso admito. Talvez deva pôr uma tela na boca do chaminé. Quer ajuda para limpar isso? Não, eu dou conta. Não vai dar muito trabalho. Eu vou levar Cat para a cama. Eu acho que devo ficar, não é? Seria ótimo se pudesse. Minhas coisas estão no carro. Quer ir buscar comigo? Quero. Mais alguma coisa que eu possa fazer, Mitch? Não, obrigado, Al. Está tudo bem. Boa noite, Lídia. Realmente é muito estranho. Nick? Sim, mamãe. Vou levar Cat à escola agora. Talvez aproveite e passe na fazenda de falta. Tá bem? Bom dia. Bom dia, Jorge. O Sr. Fawcett, está? Acho que sim, senhora. Eu não vi ele esta manhã, mas ele deve estar lá dentro. Obrigada. Dan, está em casa? Mamãe! O que foi, querido? O que aconteceu? O xerife telefonou. Ele quer que eu vá até a casa de Fawcett. Alguns detetives de Santa Rosa estarão lá. Você ficará bem? Sim, eu ia levar um pouco de chá para sua mãe. Tenha cuidado, por favor. E você terá.
Mitch? Não, sou eu, Sra. Brenner. Achei que gostaria de um chazinho. Oh, obrigada. Onde está Mitch? O xerife pediu que ele fosse até a fazenda Falter. Por quê? Ele não acreditou na minha história? Não, foi ele que telefonou da fazenda. Então ele viu. Ah, deve ter visto. Ele mandou vir a polícia de Santa Rosa. O que é que eles podem fazer? Acha que Cat está segura na escola? Sim, eu tenho certeza que está bem. Pareço muito tola para você. Oh, não. Fico vendo o rosto de Dan. E são tão grandes as janelas da escola. Todas as vidraças estavam quebradas no quarto de Dan, todas. Tente não pensar mais nisso. Eu gostaria de ser mais forte. Perdi meu marido há 4 anos, como sabe. É horrível como se pode depender de alguém para apoio. E de repente todo o apoio se acaba e fica-se sozinha. Gostaria de poder relaxar alguma vez. Adoraria conseguir dormir. Acha que Cat está bem? Anne está lá. Sim, ela está segura. Eu não sou assim, sabe? Não normalmente. Eu não sou assustada por causa dos meus filhos. Quando Frank morreu, sabia, ele entendia as crianças. Ele realmente as entendia. Tinha o dom de entrar no mundo dela, se tornar parte dele. Isso é um talento raro. Sim. Oh, tomara que eu pudesse ser assim. Eu sinto falta dele. Às vezes, ainda hoje, eu acordo de manhã e penso: preciso fazer café para Frank. Eu me levanto e acho que é uma boa razão para sair da cama, até que é. Claro, eu me lembro. Sinto falta de conversar com ele. Cat ainda é criança e Mitch... Bem, Mitch tem sua própria vida. Me alegra que ele tenha ficado aqui hoje. Eu me sinto segura com ele aqui. Gostaria de descansar um pouco? Não se vá ainda. Eu sinto como se não a entendesse nem um pouco e eu quero tanto entender. Por que, Sra. Brenner? Porque meu filho parece gostar muito de você. E ainda não sei o que penso a respeito. Não sei nem se gosto de você ou não. E é tão importante a senhora gostar de mim? Oh, sim, eu acho que é. Mitch é importante para mim. E eu quero gostar da moça que ele escolher. E se a Carta não gostar? Bem, então acho que não importará muito para ninguém, só para mim. Oh, eu acho que também importará muito para Mitch. Mitch sempre fez exatamente o que quer fazer. Mas sabe, eu não quero... Eu não quero ficar sozinha. Eu acho que não aguentaria ficar sozinha. Oh, perdoe-me. Essa história das aves me descontrolou. Eu não sei o que faria se Mitch não estivesse aqui. Por que não tenta dormir um pouco, Sra. Brenner? Eu queria ser mais forte. Você acha que ela está bem? Que ela está bem lá na escola? Gostaria que eu fosse buscá-la? Ou eu não posso pedir isso. Será um prazer, verdade? Iria. Eu me sentiria melhor. Irei agora mesmo. Melanie. Obrigada pelo chá.
Muito bem, crianças, agora façam o favor de guardar o livro dos cartões e fiquem em pé perto das carteiras. Vamos sair para o recreio assim que todo mundo esteja pronto. Não iremos para o recreio enquanto todo mundo não ficar quieto. Feche essa porta depressa. Por quê? Por favor. O que foi? Olha. Precisamos tirar as crianças daqui. Muito bem, crianças, quietas, quietas. A senhorita Daniels quer ver como nos comportamos durante um alarme de incêndio. Eu quero mostrar que vocês são obedientes. Nós vamos deixar a escola agora. Aquelas que vivem aqui perto devem ir diretas para casa. As outras desçam o morro e vão para o hotel. Melanie. Eu quero que todos vocês saiam bem quietinhos. Não façam um som até que eu diga para correrem. Daí então, corram o mais que puderem. Todos entenderam? Muito bem, John. Você guia a classe.
Não, eu não estou histérica. Estou tentando lhe contar o mais calma que posso. Está bem. Sim, papai. Bem, agora mesmo, há menos de 15 minutos. Na escola. Não, 1 minuto. Qual é o nome da escola? Só a escola de Bodega Bay. É só a escola de Bodega Bay. Não, eu não sei quantas crianças, umas 30 ou 40. Não, papai, as aves não atacaram enquanto as crianças não saíram da escola. As suas ordens. Eu preciso de troco, Sr. Carter. Corvos, eu acho. Ora bem, eu não sei, papai. Existe diferença entre corvos e melros? Há uma diferença muito grande, moça. Obrigada. Eles são diferentes, papai. Bem, eu acho que esses eram corvos. Sim, centenas deles. Sim, atacaram as crianças, atacaram. Bem, eu não sei quando, mas simplesmente eu não posso partir agora, papai. Está certo. Sim, adeus. São ambas aves trepadoras, é claro, mas de espécies muito diferentes. O corvo é Corvus braquirricus e o melro é Euphagus cyanocéphalus. Obrigada. Sabe o telefone da fazenda Fawcett? Eu tenho aqui, Lisa. Eu não vejo onde é que está a diferença, senhora Bundy. Corvos ou melros se atacaram a escola, isso é realmente muito sério. Não acredito que qualquer das duas espécies tenha inteligência para lançar um ataque em massa. O cérebro dele não tem volume nem para... Acabo de vir da escola, senhora, e eu não sei o volume do cérebro deles, mas eu acho... Bem, eu sei. Acontece que ornitologia é a minha vocação. E as aves não são agressivas, moça, só trazem beleza ao mundo. É a humanidade que... Tá, 3 galinhas fritas com batatas nas 3. Eu posso falar com o Mitch Brenner, por favor? Sim, eu espero. É a humanidade que insiste em tornar difícil a vida para todos os seres deste planeta. Ora, se não fossem as aves... Senhora Bundy, parece que a senhora não entendeu. Esta jovem disse que elas atacaram a escola. Mas é impossível. Oi, Mitch. Que bom que eu alcancei algo terrível. É o fim do mundo. 2 Blood Marys, Deck. O que aconteceu lá na escola? As crianças foram atacadas por um bando de corvos. É o fim do mundo. Assim disse o Senhor Deus aos montes, aos outeiros, aos ribeiros e aos vales. Sim, observai, que eu nunca traga minha espada sobre vós, que destruirei vossos alvos. Pensávamos que estavam seguras. Ezequiel, capítulo 6. E de repente nos cercaram. E aos que se levantam pela manhã e continuam bebendo. Isaías, capítulo 15. Esperarei por você. É o fim do mundo. Eu não acredito que uns poucos pássaros possam causar o fim do mundo. Não eram poucos pássaros. Eu não sabia que havia tantos corvos em Bodega Bay nesta época do ano. O corvo reside permanentemente dentro do seu raio de voo. De fato, durante a contagem de Natal, anotamos... Quantas gaivotas contaram, senhora Bundy? Quais delas, Sr. Scholz? Existem muitas variedades. Das tais que pintaram o diabo no meu barco. Teve problemas com as gaivotas? Um dos meus barcos teve. Mas essa moça foi picada por uma gaivota no sábado. Deck, ainda estou esperando o Blood Mary. Já estão indo. Deve pedir a eles para falar mais baixo, por favor. Eles estão assustando as crianças. Um bando de gaivotas quase virou meu barco. Praticamente quase arrancaram o braço do piloto. Está assustando as crianças, está ali embaixo. Está me assustando também. Está querendo dizer que todos esses... Não, é impossível, Sebastião. Olha, eu só estou dizendo o que aconteceu com o meu barco. As gaivotas estavam querendo os peixes, Sr. Scholz. Ora, vamos ser lógicos sobre o caso. O que os corvos estavam querendo lá na escola? O que acha que estavam querendo, senhorita Daniels? Acha que estavam atrás das crianças. Com que intenção? Matá-las. Por quê? Eu não sei por quê. Eu sabia que não. As aves existem neste planeta, senhorita Daniels, de Archaeopteryx, há 140 milhões de anos. Não acha estranho que tenham esperado todo esse tempo para começar uma guerra contra a humanidade? Mas ninguém chamou de guerra. Scott, com pouca água. A senhorita e o Sr. Scholz parecem estar sugerindo isso. Mas quem foi que falou em guerra? Tudo o que eu disse foi que uma... Quer mais um pouco de café? Não. Desceram em um dos meus barcos. Olha, eles podiam estar atrás dos peixes, como eu disse. Chegaram os frangos. O capitão devia ter atirado nelas. Elas são comedoras de carniça, afinal quase toda ave é. Arranjem armas e barram-nos da face da terra. Isso não seria possível. Por que não, senhora Bundy? Porque existem 8.650 espécies de aves no mundo hoje, Sr. Carter. Calcula-se que 5 bilhões 750 milhões de aves vivem nos Estados Unidos apenas. Os 5 continentes... Matem todos, livrem-se desses animais. Provavelmente contenham mais de 100 bilhões de aves. É o fim do mundo. As gaivotas queriam os peixes. É claro. Depressa, criança, terminem o lanche. Os pássaros vão nos comer, mamãe. Eu acho que estamos nos deixando impressionar com isto. Uns poucos pássaros agiram estranhamente, mas isso não é razão para acreditarmos que... Eu já disse que não são poucos pássaros, são gaivotas, corvos, pardais, gaviões. Eu nunca soube que aves de espécie diferente voassem juntas. O próprio conceito é inimaginável. Ora, se isso acontecesse, não teríamos uma chance. Como poderíamos combatê-las? Não podemos. Tem razão, senhora Bundy. O que há? Alguma coisa errada aqui? Estamos lutando numa guerra. Guerra? Contra quem? Contra a árvore. Muito bonito vocês acharem tão divertido. Deixaram as crianças morrendo de medo.
Se a moça diz que viu o ataque à escola, por que não acreditam nela? Que ataque? Quem atacou a escola? Pássaros, corvos. Corvos? Vocês ficam aí discutindo. O que querem que eles façam? Entre arrebentando janelas. Mamãe! Põe o casaco. Por que não vão para casa e trancam portas e janelas? Janelas. Qual é o caminho mais rápido para São Francisco? É a estrada velha, dona. E como chego a ela? Eu vou para lá, dona. Se quiser, pode me seguir. Bem, então vamos embora já? Não terminei meu drink ainda. Vinha o mais rápido possível. Onde está a Cat? Está com Annie, está bem. Por que não está na escola onde começou o ataque? Porque acabo de vir da casa de Fawcett. É por isso... Ele foi morto ontem à noite por aves. O quê? Dora, espere aí, Mitch. Você não tem certeza disso? Quais são os fatos, Sr. Malone? A polícia de Santa Rosa pensa que o crime é de assalto. Acham que o ladrão entrou lá e o matou. Então como explica as aves mortas pelo chão? Bem, a polícia de Santa Rosa acha que eles entraram depois que ele foi morto. A polícia de Santa Rosa esteve na escola hoje? Então o senhor não vem? Ora, tenha calma, dona. Não tem nenhuma ave à vista. Vejam as aves no ar. Elas não piam nem tecem, porém nosso pai as alimenta. Ei, uma coisa igual aconteceu em Santa Cruz no ano passado. A cidade ficou coberta de gaivotas. Por favor, quer terminar o seu drink? Isso mesmo, moço, eu me lembro. Um bando enorme de gaivotas se perdeu na neblina e voou para a cidade onde havia luzes. E fizeram uma bagunça batendo contra os prédios e tudo. Elas sempre fazem bagunça. O interessante é que ninguém ficou preocupado com isso. Elas foram embora no dia seguinte como se nada tivesse acontecido. Coitada. Eu vou partir. O senhor vem? Está bem, está bem. Bem, espero que vocês resolvam o caso. É o fim do mundo. Eu acho melhor voltar para o batente. Quanto lhe devo? Senhor Sebastião, espere um pouco. Olha, eu não quero ser alarmista, Bem, mas ninguém disse que você é. Eu acho que estamos numa encrenca. Não sei como começou, nem porquê, mas sei que existe e seríamos loucos de ignorar. Ignorar o quê? A Guerra das Aves. Sim, a Guerra das Aves, o ataque, praga, chame como quiser. Elas estão se reunindo em algum lugar e voltarão. Pode ter certeza É ridículo. Venha cá. Olha, a não ser que façamos alguma coisa já, se não agirmos depressa... Não admite. Mesmo que seja verdade, mesmo que... Não acredita que é verdade? Não, Mitch, francamente não. Não há motivo, Mas está acontecendo isso, não é motivo? Gosto da bodega bem. Ótimo, então me mas... ajude. Você é um homem importante na cidade. Se ajudar, todos ajudarão. Como? O que quer que eu faça? A senhora Brand falou alguma coisa sobre Santa Cruz. Sobre gaivotas se perderem na neblina e voarem para as Não luzes. temos neblina. Pois faremos nossa neblina. Como pensa fazer isso? Fazendo fumaça do jeito que o exército faz. Vejam. Estão atacando de novo. Melanie, fique aqui. Venham. A gasolina, o homem está acendendo um cigarro. Cuidado, meu pai, fósforo! Cuidado, fósforo! Cuidado! Não! Cuidado aí!
estão fazendo isso? Por que estão fazendo isso? Dizem que quando você chegou aqui foi que tudo começou. Quem é você? Quem você é? De onde é que você veio? Acho que você é causadora de tudo. Eu acho que você é o demônio. Eu acho que se foram. Agora podemos pegar a Catiane. Corvo de novo. Fique aqui. Cat! Olha essa Cat! Vem, Cat. Midget, não! Não, deixa aí, Mitch. Quando voltamos, depois de levar Michelle para casa, nós ouvimos a explosão e saímos para ver o que era. E de repente, eles estavam em toda parte. Ela me empurrou para dentro e eles a cobriram. Annie, ela me empurrou para dentro. Me dê mais uma, querida. Há quanto tempo eles estão se reunindo ali? Há uns 15 minutos. Parece combinado, não parece? Elas atacam, desaparecem e começam a se juntar de novo.
diferente, não acha? Uma fumaça pairando sobre a cidade e mais nada. Quer tentar o seu pai de novo? Não, tentei há pouco. O telefone está mudo. Temos eletricidade? Temos. Mitch, estou pegando alguma coisa no rádio. Vamos. Mas o delegado Nelson Eu não consigo pegar nenhuma estação local. Acho que esta é São Francisco. Em Bodega Bay, hoje de manhã cedo, um bando enorme de corvos atacou um grupo de crianças que saíram da escola durante um treino de alarme de incêndio. Uma menina ficou seriamente ferida e foi levada para o hospital em Santa Rosa. Mas a maioria das crianças alcançou lugar seguro. Parece que houve um outro ataque na cidade, mas a informação não foi completa. Até agora não temos notícias de novos ataques. E agora uma nota esportiva. O pugilista John Bull foi nocauteado no terceiro assalto. Eu vou ter que buscar uma senha. Não posso deixar a ladeira afogar. Cobriu as janelas do sótão, Mitch? Sim, corri todas. Quando acha que eles virão? Não sei. Se forem pássaros maiores, entrarão na casa. É um risco que temos que correr. Nós devemos partir. Não, agora não. Estão se juntando lá fora. Quando? Vamos ver o que acontece, não é? E pra onde? Eu não sei. Acho que estamos a salvo aqui por enquanto. Eu vou buscar a lenha. O que vai acontecer quando acabar a lenha? Eu não sei, mamãe. Usaremos os móveis. Você não sabe. E quando vai saber? Quando morrermos todos como ele? Se seu pai estivesse aqui. Desculpe. Tome uma xícara de café. Para onde estão indo? Para algum lugar ali adentro. Santa Rosa? Talvez. Venha, Melanie. Mitch, posso trazer os periquitos pra cá? Não. Mas, mamãe, estão na gaiola. São aves, não são? Vamos deixar aqui na cozinha. Mitch, por que elas estão fazendo isso? As aves. Não sabemos, querida. Por que elas estão tentando matar as pessoas? Tomara que eu soubesse. Eu tô com isso, Melanie. Eu quero... Eu irei com você.
Pete.
Pobrezinha. Pobrezinha. Corra para buscar água, ataduras e antisséptico depressa. É horrível. É horrível. Quer estrago, Cunhaque? Não, não. Está tudo bem, está tudo bem. Não, está tudo bem. Quer estrago, Lampião? Temos que levá-la ao hospital. Não podemos, Mitch. Não temos nenhum lugar. São Francisco. Não conseguiremos. Temos que tentar. Se dermos a volta pelo morro, não teremos que atravessar a vila. Não podemos ficar aqui. Ela precisa de socorro. Estou com medo, Mitch. Eu estou com muito medo. Não sabemos o que há lá fora. É melhor partirmos antes que venha um outro ataque. Vamos no carro de Melanie. É mais veloz do que a caminhonete. Pode terminar os curativos. Eu tentarei. Mitch, veja se consegue pegar qualquer coisa no rádio do carro. E o ataque pelos pássaros parou, por enquanto. Bodega Bay parece ser o centro, embora haja notícias de pequenos ataques em Sebastopol e também em Santa Rosa. A área foi isolada, as estradas bloqueadas. A maior parte do povo conseguiu sair de lá, mas ainda existem grupos isolados. Nenhuma decisão ainda foi tomada quanto ao próximo passo a ser dado, mas estão discutindo a possibilidade de ser chamado o exército. Parece que as aves atacam em ondas, com longos intervalos entre os ataques. A razão dos ataques ainda não foi esclarecida.
Você ouviu alguma coisa no rádio? Está tudo bem. Venha. Não, não. Levar os periquitos, Mitch. Eles não fizeram mal a ninguém. Traga, minha querida.